Mas o que raios é aditivo? Tem gente que chama de escudo, tem gente que chama de partículas, de nanopartículas, de, sei lá, o marketing inventa um monte de nomes, mas na verdade, para descobrir o que é o aditivo, é só olhar a tabela periódica e entender que são compostos de todos aqueles elementos químicos. Podem ser compostos metálicos, podem ser compostos até de alguns gases, que todos eles juntos exercem a função que o óleo precisa fazer para limpar o seu motor. Para desenvolver um aditivo, né, que vai ser usado depois na produção de qualquer lubrificante, existem empresas especializadas que são as empresas de aditivo, que normalmente são aquelas que fazem os testes junto à montadora, fazem testes com motores de bancada, fazem os testes com motores em carros na rua, para atingir um determinado nível de desempenho de acordo com o que um motor novo, um projeto novo está solicitando. Então, muitas vezes na produção, né, a marca de lubrificante que você compra está utilizando o mesmo aditivo de outra marca que também aproveita do que os mesmos produtores desenvolveram. Esse desenvolvimento, ele além de obviamente muito caro, ele é muito especializado e precisa ser feito com cada projeto de motor. E é por isso que vale a pena uma única empresa fazer os aditivos ou desenvolver aditivos que atendam às normas e especificações da API, da ASEA ou até daquela montadora específica, e depois ela distribui esses produtos para outros fabricantes de lubrificante, como a Falck, como a Potenza e como a Tanto Faz até para outras empresas. Então, normalmente, esse resultado do que vem de diversos testes de anos ou de meses de testes é um pacote de aditivos. Um pacote que tem vários elementos químicos, vários compostos de elementos que exercem todas as funções que o óleo deveria exercer dentro do motor de um carro. E aqui a gente está falando só do aditivo para óleo de motor, mas existe aditivo para todas as especificações, para todas as aplicações de óleos lubrificantes. O que está aqui dentro então? Na verdade, para isso a gente precisa pensar no que o óleo de motor ou o que o óleo lubrificante precisa fazer. Existem algumas funções que são básicas, né? O controle de temperatura, a prevenção da borra e a prevenção de que aquela borra cause algum problema no motor, a prevenção de desgaste e a prevenção de fricção. Ou seja, a gente não quer ter um motor que tenha borra, a gente não quer ter um motor que se desgaste com as batidas das peças metálicas, e a gente quer ter o mínimo de fricção possível, porque isso ajuda a economizar combustível e ajuda a preservar o motor. Então, com isso, muitas vezes foram sendo descobertas funções de alguns dos compostos metálicos, de alguns metais, que podem fazer essa função. Um dos mais importantes e mais presentes no lubrificante, até a especificação SN, é o cálcio. O cálcio, né, que pra gente é uma coisa branquinha, né, que está nos nossos ossos, o composto de cálcio, ele é assim bem escuro. E ele é um dos principais fatores que passam que o aditivo seja mais escuro, né, o pacote de aditivos seria bem escuro, e ele também é um dos motivos que o óleo fica com aquela cor âmbar, né? Muitas vezes o óleo básico ele é transparente, mas ele vai ficar com aquela cor âmbar porque ele tem um pacote de aditivos um pouco mais escuro. O cálcio tem uma das funções mais importantes. Ele faz a prevenção da borra. O que é a prevenção da borra, na verdade, né? Ele é uma base que vai neutralizar os ácidos que normalmente vêm de combustível. O combustível tem muita acidez e a sujeira também tem. Esse cálcio ele vai se ligar naquela acidez, naquela sujeira que veio e vai tirar aquilo do óleo de motor e preservar o motor. Quando ele faz isso, ele vai sendo consumido. E o cálcio é o principal elemento que baixa do óleo, e é por isso que a gente precisa trocar o óleo de motor, porque ele vai ser utilizado, exercer uma função livre, ele vai baixando. Ele é um dos fatores que causa o TBI, que é o teor de basicidade do óleo. E aí, quando você vai usando o cálcio, né, ele vai se ligando com aquela sujeira, vai se ligando com a acidez, ele vai sendo consumido e muitas vezes ele forma a borra. E aí existe o nitrogênio, que é um elemento que na verdade é alguma forma de gás, mas existe um composto com nitrogênio, que é quem faz com que aquela borra que foi gerada pela limpeza, pelo detergente, que é a função do cálcio, ela não forma um bloco homogêneo, ou um bloco que vai travar o motor. Ela fica dispersa e faz com que o óleo fique sujo, aquele óleo escuro, mas ele não fica com uma borra muito grande ou que pode entupir o motor.
Então, eles fazem um par aqui, né? O cálcio exerce a função de limpar, ele é o detergente, ele tira as partículas do motor, e o microgênio quebra essas partículas de uma forma que ela não fique um bloco ali homogêneo que vai entupir ou vai causar algum problema no motor. Acontece que ao longo dos anos foi descoberto, principalmente com esses motores mais novos e menores, foi descoberto que o cálcio pode ser um dos fatores, ou a grande quantidade de cálcio, que é o que mais tem presente no óleo, pode ser um dos fatores que causa a pré-ignição a baixa velocidade. E que é um pouco do que a gente viu aí quando aqueles motores pequenos começaram a estourar, dar problemas, às vezes até muito novos. Era a principal mudança entre a API-SM e a API-SP. Quando a gente veio com a SP, parte do que o cálcio faz detergente, que é a função detergente, foi substituída pelo magnésio. E aí esse magnésio, ele, se você olhar na tabela periódica, a gente vai pôr ela aqui, ele está muito perto do cálcio na tabela periódica e ele tem função muito parecida. Ele não é tão eficiente quanto o cálcio para fazer a limpeza, mas ele tem essa prevenção à pré-ignição. Então, no API-SP a gente tem menos cálcio e muito mais magnésio para compensar esse cálcio. E aí ele previne, ele é o detergente, ele faz a limpeza e previne a borra, ao mesmo tempo que previne a pré-ignição. Junto com eles, né, esses aqui são os elementos que têm uma função de prevenir a borra, a sujeira e são consumidos até ao longo do tempo. Junto com eles, uma função bem importante é a de prevenção a desgaste. É aqui que normalmente o pessoal fala que cria uma camada protetora, né? O que é isso, né? São compostos de zinco e fósforo. É o famoso ditilfosfato de zinco. Né? Para quem já está no mercado, com certeza já ouviu esse termo. Que é como é formado esse composto. Ele faz a função de reagir com a parede do motor, com os metais do motor, e prevenir o desgaste. Aí ele está prevenindo de fato o desgaste entre as peças, né? Quando o pistão está mexendo ou qualquer parte móvel do motor. Ele também previne oxidação, então ele previne que o motor enferruje com o tempo. Esse é um dos elementos mais importantes e é um dos elementos, inclusive, que foi sendo reduzido ao longo do tempo para diminuir emissões, porque muitas vezes ele era queimado, né? O zinco e o fósforo eram queimados na queima do combustível e aí ele ia para a atmosfera. É por isso que os óleos mais modernos hoje têm um pouco menos de zinco e fósforo, o que até pode prevenir, diminuir um pouco a prevenção a desgaste, mas os motores mais modernos também são mais assertivos, né? A construção deles também demanda menos essa proteção, porque eles são mais corretos, são feitos em computação, são feitos com uma claridade melhor de números, né? E eles têm muito menos erros do que o motor muito antigo. Então, ele precisa de menos proteção, mas e com isso ele também emite menos poluentes. Então, o que acontece? A gente vai juntando essas funções e além deles existe o boro e o molibdênio, que tem outra função que é o antidesgaste. Eles são realmente partículas que ficam ali entre as peças para prevenir que elas se encostem no motor e façam esse contato que pode desgastar o motor. Aqui, quando a gente vai fazer uma produção de lubrificante, a única coisa que nós aqui, por exemplo, vamos utilizar é um pacote de aditivos. A gente não vai usar cada um desses elementos. A gente, inclusive, pediu para o nosso fornecedor amostras desses elementos aqui separados, porque não é o tipo de produto que a gente utiliza. O que a gente usa, basicamente, é um pacote que já foi composto com cada um desses elementos na proporção que ele deve ser utilizado e que ele foi principalmente testado com motores de bancada, como carros, com a rotadora, e que já está aprovado, por exemplo, pela API, já está aprovado pela CEA, já está aprovado pela JASO e já foi testado para aquela especificação e para aquele nível de resultados que a gente gostaria de obter, seja para o SP, para o SL, para o SI, para uma CE, C2, C3, para um JAWS NA, para um JAWS 62. Então, o pacote todo é formado, né, com esses elementos separadamente, cada um deles, para exercer a função. E quando a gente faz aqui no Brasil o registro de um produto, eu registro que esse pacote está sendo utilizado para aquela especificação, para aquele atendimento, e demonstro através de uma carta do próprio fornecedor de aditivos que aquela especificação está sendo atendida.
É assim que a gente garante que o produto, o que está escrito no rótulo atende e realmente é atendido por aquele produto e que já foram feitos testes, já foram feitas especificações que garantem essa especificação e esse atendimento. Aqui a gente vai demonstrar agora só um pouco como isso é feito lá no fornecedor de aditivos. Como eu falei, aqui o que a gente usa é sempre o pacote pronto e aprovado. Mas o fornecedor de aditivos é quem está construindo essa fórmula e construindo essa aprovação. Vou fazer uma pequena alquimia aqui, né? Como eu falei, o elemento mais presente no pacote de aditivos é o cálcio. Muitas vezes ele está tirando um ST, né, mas do SI para baixo, ele tem mais de 3.000 ppm, ou partes por milhão, do óleo. E quando a gente vai para um composto de molibdeno, por exemplo, você vai para 100, 120 partes por milhão. Então você vê que realmente é uma proporção bem grande do cálcio. Um dos principais motivos para isso é que ele é consumido na vida útil do óleo. Uma das formas que grandes transportadoras e empresas de caminhões, por exemplo, testam para saber se o óleo ainda pode ser usado ou se ele já está na hora de ser trocado, é exatamente a quantidade de cálcio que ainda está presente nesse óleo. E principalmente qual é o TBN, qual é o teor de basicidade desse óleo, que é uma informação ou que é uma característica conferida pelo cálcio. Então é aí que a gente vai vendo, por isso que muitas vezes uma transportadora consegue testar para saber e aumentar a vida útil do lubrificante. Como muitas vezes as pessoas que usam os carros não têm capacidade, nem faz sentido o custo de fazer esse tipo de análise, para elas devem sempre seguir a troca da montadora ou do fabricante do motor. Então, vamos lá, a gente põe primeiro o cálcio, que tem muito mais participação nesse pacotinho de aditivos. E olha como o aditivo ele é bem mais viscoso do que o óleo, né? Depois, se a gente estivesse fazendo um SP, a gente ia adicionar o magnésio. Mas não necessariamente vai ser assim nesse produto. Vamos falar que a gente está fazendo aqui um SN ou um menor. Além dele, a gente tem uma participação grande de zinco e fósforo. Eles têm normalmente perto de 900 ppm, 700 ppm numa formulação comum. E olha só, a viscosidade é bem diferente e a cor também. E ele também vai ser adicionado aqui para, como a gente falou, prevenção de desgaste das peças. E além dele, a gente pode ter boro, pode ter molibdênio, pode ter algum outro composto, mas um outro composto que é bem importante é o nitrogênio, né? E olha como a viscosidade dele é bem maior. Vamos esperar para ele cair. Parece que ele é um dos que vai afetar também a viscosidade do aditivo que vai ser adicionado. Então, vamos adicionar o nitrogênio. Lembrando que aqui, né, o cálcio ele teve uma função de limpar o óleo, né, de se conectar com os ácidos que estão contaminando o óleo. Mas para que isso não forme uma borra homogênea, uma borra mechada, o nitrogênio quebra isso em pequenas partículas, é por isso que o óleo fica sujo, né, preto. E esse é um dos motivos, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, o óleo está ótimo, ele saiu limpinho do meu motor. Provavelmente algum desses aditivos não fez a função dele, porque o cálcio deveria se conectar com a acidez e tirar essa acidez do óleo, e o nitrogênio espalhar isso dentro do óleo, para ele ficar sujo mesmo. E conseguir ser coletado lá pelo filtro do óleo. Se esse óleo está muito limpo, provavelmente o cálcio não está presente, não se conectou com a acidez, ou o nitrogênio não quebrou isso em pequenas partículas e tem uma borra enorme lá dentro do motor. Essas são as grandes funções. O zinco e o fósforo estão prevenindo o desgaste. E a gente pôs aqui alguns exemplos, que pode ser o boro, que pode ser aqui um similar ao molibdênio, para completar esse pacote e prevenir o desgaste entre as peças e o encontro das peças. Misturando essa gororoba que a gente fez aqui, obviamente numa fábrica, num ambiente controlado, com temperatura controlada, chega-se no pacote de aditivos que vai ser adicionado no lubrificante. E lembrando que quando o fornecedor de aditivo determina qual é o lubrificante, ele também determina qual o tipo de óleo básico deve ser usado, se é um grupo 1, grupo 2 entre os minerais, se é um grupo 3 de um sintético, e qual a proporção do aditivo no total daquele produto.
Então tudo isso é determinado através dos testes e principalmente através do registro que é feito do próximo na ANP. Então, nossa gororoba vai virar um pacote de aditivos que é o que vai exercer todas essas funções do pacote completo no lubrificante acabado. E aí, vocês já sabiam disso? Já imaginavam que era assim? O que eu deixei de falar aqui de toda essa miscelânea? Obviamente existem vários compostos metálicos, vários compostos de diversos elementos que podem ser presentes no óleo. E aqui a gente colocou os principais deles, os mais comuns na maioria dos pacotes de óleo para motores automotivos. Comenta aí e compartilha se você gostou desse conteúdo.